Pega a sua Bíblia, abra no livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 3. Quem aqui gostaria de ter intimidade com Deus? Gente, só umas 2 pessoas. Quem gostaria de ser íntimo, mas muito íntimo de Deus? Esse é o meu sonho. Esse é o meu desejo. Mas para eu ser íntima de alguém, eu tenho que conhecer esse alguém. Amém? Mas conhecer esse alguém na profundidade. Para eu ser íntima de alguém, o conhecimento, quando nós conhecemos uma pessoa, nós desenvolvemos uma intimidade com essa pessoa. É ou não é? Tanto é... Olhem aqui para mim, por favor. Tanto é, queridos, que todo mundo que se casa, o primeiro ano de casamento é um ano de conflito. Não é verdade? É o ano mais... Eu costumo dizer que é o período de maior conflito é o primeiro ano de casamento. Porque o marido está acostumado a espremer a pasta de dente pelo meio. A mãe dele nunca falou nada. Né? Aí, quando ele casa, ele faz isso, a esposa quer matar ele. É ou não é? A esposa está acostumada, trabalha fora, pega o seu dinheirinho, vai para o mall, não tem satisfação para dar para ninguém, né? Gasta. Aí, quando ela casa, ela tem que falar: amor, eu estou precisando ir no mall, eu posso gastar? Não é verdade? Aí vem o conflito. Mas o conflito maior é aquele conflito assim, geralmente o homem é mais quieto, mais calado. Né? E aí ele trabalha lá e ele fala. É obrigado a falar no trabalho, quando ele chega em casa ele quer ficar calado. E a mulher quer falar. Né? Ela quer falar. Só que aí, ao invés dela chegar e falar: meu amor, conversa comigo, eu estou carente. Não, ela quer que ele adivinhe. Né? Ela quer que ele adivinhe o que ela quer. Aí quem vira o bico é ela. Não é verdade? Aí ele olha e fala assim: gente, o que essa mulher tem que está com esse bico virado desse jeito? E aí começam os conflitos. Só que depois de uns anos, ela vai aprendendo que é o momento dele, ele ficar calado lá. Ela vai aprendendo isso. E ele vai aprendendo que quando ela vira o bico, é porque ele não adivinhou alguma coisa que ela queria. Isso a gente conversa lá dentro. Mas o tempo, deixa eu falar para vocês como é que isso vai se dissolvendo com o tempo. Quando a esposa se dedica em conhecer o marido e o marido se dedica em conhecer sua esposa. Eu estou usando relacionamento marido e mulher porque eu acredito que é o que precisa dar mais certo, né? Porque Deus faz dos dois uma só carne. Então não tem como. E aí é para toda a vida. E aí você tem que dar certo. E aí, queridos, não é igual um amigo que você fala assim: hoje eu não estou afim de falar com ele, não,
Não fala, né? Então, não é assim. Só que quando a esposa se dedica em agradar, em conhecer seu marido para agradá-lo, para satisfazê-lo, para alegrá-lo. Estão gostando, marido? Para prover alegria ao coração dele. E a esposa faz a mesma coisa. Eu vou me dedicar a conhecer meu marido. E o esposo faz a mesma coisa. Eu vou me dedicar a conhecer minha esposa. Porque eu conhecendo minha esposa, eu vou saber como agradá-la. Eu vou chegar em casa, ao invés de eu ficar de cara murrada lá no sofá, ou calado sem falar com ela, eu vou chegar ao meu bem. Como é que foi seu dia? Você está carente hoje? Você quer ir tomar um sorvete? Né? Porque a maioria das mulheres são outside. Elas gostam de passear. Gostam de sair. E o marido gosta de ficar em casa. E aí o marido se preocupa em conhecer a mulher e agradar a esposa. Porque vai conhecendo, quer o jeitinho, o que ela gosta, o que ela quer, como que ela é. E vai agradando. Vocês sabem o que acontece? O relacionamento se torna perfeito. A intimidade é perfeita. Não é verdade? Então vamos ver o que diz Oséias. Isso é só para você descobrir como é que se conhece alguém. Oséias, capítulo 6. Capítulo 6. Verso 3. Vamos ver a partir do verso 1. Ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. E aí ele dá um conselho. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Posso ouvir um glória a Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Quem recebeu um videozinho que eu mandei hoje? Eu vou dizer algo para vocês em relação a esses vídeos que alguns profetas têm gravado e têm enviado. Eu não me atrevo a dizer não é de Deus ou é de Deus. Eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que Jesus está voltando. E eu assistindo esse vídeo que alguém me mandou, eu falei, olhei para a situação daquela mulher, eu falei, Deus, eu não acredito que ninguém teria coragem de fazer um negócio desse. Parece que fazia apenas 2 horas que ela tinha recebido aquela revelação. Então, queridos, Jesus está voltando. E a Bíblia diz aqui que a vinda dele é certa. Ah, você vai olhar amanhã, pastora Marcelane. Eu mandei para todo mundo ver. É grande, é grande. Então a palavra de Deus diz que a vinda dele é certa. Não há sombra, não há variação de dúvida de que o Senhor voltará. Ele virá e ele não tardará. Isso não é utopia, isso é realidade. E o conselho que ele nos dá aqui é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
O principal propósito da Bíblia é revelar Deus. Amém? Principal propósito da Bíblia é revelar Deus, para que nós possamos conhecê-lo através da sua palavra. Eu tenho ficado hoje um pouquinho inquieta, muito inquieta, e tenho orado. E eu vou dizer algo para vocês. Eu tenho orado para Deus dissipar todo fogo estranho. Tudo que não vem dele será dissipado. Eu tenho orado. Senhor, destrói. Sabe por quê, queridos? Porque hoje eu tenho visto tanto ensinamento errado, tanta coisa errada. Eu vou para a palavra. Eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas nós precisamos entender algo. Não estou falando contra a religião, contra a igreja de ninguém. Estou falando contra ensino errado. E as pessoas hoje correndo atrás de ensino errado. Hoje, as igrejas mais cheias e mais lotadas são as igrejas que oferecem falsos milagres, falsas profecias. Pararam para prestar atenção nisso? São as igrejas, os lugares aonde tem ensinos de demônio, engano. É assim, a vassoura santa que varre o mal da casa, né? Você vai para o culto, a água não sei do que, a flor não sei da onde, a rosa de Saron, você leva isso para casa, o travesseiro que cura. Isso é engano. Quem cura é Jesus Cristo. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Não precisa mais nada para nós, além de conhecer a palavra de Deus pura e santa e ter relacionamento com Ele. Nós precisamos voltar ao princípio da palavra de Deus. Nós não conhecemos Deus através de... É muito bom, muito maravilhoso o movimento do Espírito Santo. O fogo do Espírito. Eu amo. Eu tenho orado por isso. Para que venha batismo de fogo sobre a igreja. Eu tenho orado, eu tenho ansiado por isso. É tudo muito bom, queridos. Mas tudo tem que ser autêntico. Amém? Tudo tem que ser embasado na palavra de Deus. Tudo que você ouve da boca de um profeta, cheque se está na palavra de Deus. Toda palavra que um pregador tiver aqui em cima pregando, vá conferir na palavra de Deus. Se tudo que foi falado está escrito, se tiver escrito, é de Deus. Se tiver escrito, é de Deus. Deus não age em cima de suposições. Deus não age em cima de objetos. Deus não age em cima de fogo estranho. Deus tem compromisso com a sua palavra. E a melhor forma de conhecermos a Deus é nos relacionando com a sua palavra. Amém? Aleluia. Palavra de Deus, ela é séria. E quando a gente vai ver o tanto de referência, eu já fui pegar o tanto de referência que nos manda conhecer Deus, não dá, é muito, é demais. E há uma queixa no coração de Deus em relação a isso. Há uma queixa. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 1, no verso 3. Toda criatura deve saber a quem ela pertence. Deve conhecer o seu Criador. Amém? E olha o que Deus diz aqui através do profeta Isaías. Abriu? Posso ouvir um glória a Deus? Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Isso é forte demais.
Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Misericórdia. Amém, amados? Há um clamor no coração de Deus. Há uma dor no coração de Deus. Dizendo assim, o boi, ele conhece o seu possuidor. E um jumento que não tem entendimento de nada, ele conhece o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Por isso, o meu povo não entende. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós aplicamos o nosso coração em conhecer a Deus, em prosseguir conhecendo o Senhor, nós passamos a entender muita coisa que acontece conosco. Nós passamos a entender quem é Deus e quem somos nós. Qual é a nossa posição em Deus. Mais uma queixa de Deus, está em Oséias 4:6. E ele diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mantenha aberto em Oséias, que a gente vai ficar por aqui. E no capítulo 4, no verso 6, Deus diz assim, o meu povo. Essa frase de Deus, o meu povo. Gente, isso é lindo demais. Nós não deixamos de ser dele. E eu não acredito. Eu imagino a Cíntia, se ela vê essa menina dela sofrendo por algum problema, ela vai sofrer mais que a menina. Não é verdade, Cíntia? Eu imagino o sofrimento de Deus quando ele olha e fala assim, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está perecendo porque não sabe quem eu sou. Eu sou Deus, eu sou o grande, eu sou o Deus Todo-Poderoso, em cima nos céus, embaixo na terra, nada foge ao controle das minhas mãos. Mateus 22:29, Jesus fala algo, ele diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Então, os nossos erros, os nossos tropeços, os nossos pecados, é por falta de conhecimento de Deus. Porque não nos aplicamos ao conhecimento de Deus da forma como nós devíamos. Por isso, tanto conflito na nossa alma. Por isso, quantas vezes nós nos agitamos tanto, entramos em conflito, e às vezes uma coisinha tão pequenininha se torna uma coisa tão grande, porque não conhecemos o Senhor. E por que não conhecemos o Senhor? Porque não nos relacionamos com Ele, com a pessoa dEle e com a palavra dEle, da forma como deveríamos nos relacionar. O que significa a palavra conhecer? Vou falar para você segundo o dicionário. Acho que o meu caderno é muito grande ou o negócio aqui é pequeno. Conhecer. Fazer com que algo seja inserido no conhecimento, na memória de alguém. Fazer com que algo seja inserido. Você já tomou uma injeção na veia? Já? Soro na veia. O soro, ele é inserido na veia. E ali, aquele soro se mistura com seu sangue. E ele
vai alimentar você, vai fortificar, ele vai agir com o propósito pelo qual ele entrou na sua veia. E conhecer é você inserir algo, é você inserir, fazer com que algo seja inserido no seu conhecimento. Ou seja, entre no seu conhecimento, entre na sua memória, entre no seu entendimento. Passar a saber, passar a ter consciência de algo. Ser consciente, ser convicto. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos, queridos, para esses dias que nós estamos vivendo, desenvolver um conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Inserir na nossa mente, inserir no nosso entendimento. Isso é difícil, porque o mundo nos oferece tantas informações, tantas coisas. Mas está na hora de nós fazermos escolhas. Será que eu vou preferir ouvir tanto as informações do mundo e me preocupar tanto com elas? Ou será que eu vou dedicar mais tempo a inserir o conhecimento de Deus na minha mente, no meu entendimento, no meu ser, deixar que Ele tome conta de todo o meu ser? Ser controlada por Deus, porque quando nós conhecemos Deus, o diabo vem aqui, faz algo aqui, e nós já sabemos o que Deus vai fazer com ele. Amém? Nós já sabemos. Nós não temos tanto medo. O conhecimento de Deus, da verdade de Deus, traz libertação. Uma vez, eu já falei isso aqui para vocês, eu conversando com a embaixadora do Brasil, e ela falando das modificações que ela está fazendo para trazer informação ao povo brasileiro, de todos os benefícios que o consulado pode oferecer para o povo brasileiro. Então, o interesse dela é trazer conhecimento ao povo brasileiro que mora nos Estados Unidos dos benefícios que a embaixada pode oferecer e muitos de nós não sabemos. Então, ela hoje tem trabalhado, o consulado tem trabalhado para levar esse conhecimento ao povo brasileiro. E ela falou uma frase assim: conhecimento é libertação. Informação, conhecimento é libertação. E é verdade. O conhecimento de Deus e da palavra de Deus nos liberta. Nos liberta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade de Deus, nós somos libertos. Nós somos libertos do medo. Nós somos libertos do sentimento de fracasso. Nós somos libertos. Queridos, hoje o diabo tem trabalhado de uma forma tão grande para fazer o povo de Deus desanimar. E eu vou falar algo para você. Conhecendo Deus e a palavra de Deus, ele não vai conseguir. Você sabe por quê? Porque nós já sabemos que nos últimos tempos, muitos vão se apostatar da fé. Muitos vão cair nas armadilhas do diabo. Mas nós não vamos, porque estamos firmados em Deus, conhecendo qual é o propósito de Deus, e não vamos deixar o inimigo trabalhar. Então precisamos. Conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus, nos liberta. Amém, queridos? O conhecimento de Deus transforma. O que diz em Romanos, no capítulo 12, no verso 2? Todo mundo sabe de cor. Ninguém sabe? E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com tudo que você tem visto em volta de você.
Não entre na forma. Quando ele diz assim, não vos conformeis, não é você ficar revoltado, não. É você não entrar na forma. É você não se ajustar no que o mundo te oferece. Sabe? No sistema babilônico. E aí esse sistema babilônico, você pode olhar na hora. Esse sistema babilônico, você pode olhar e dizer assim, mas pastora Cleus, olha, eu não adultero, eu não vou na boate, vou não. Eu nem assisto novela da Globo, né? Claro que não, né? Porque você é crente, né? Pastora Cleusa. Mas muitas vezes, queridos, nós nos ajustamos com as coisas que vão sendo inseridas na nossa mente, no nosso contexto. Exemplo simples. Nós hoje queremos muito, não é verdade? E corremos atrás de muito, de muito. E nos preocupamos se nós não podemos, muitas vezes, dar para os nossos filhos todos os eletrônicos que saem, que está na mídia. Nós nos preocupamos com isso. Não é verdade? Isso é um contexto nosso. A realidade nossa. E nós precisamos parar de fingir que nós não fazemos, porque nós fazemos. Né? Aí sai o PSZ. Porque já está no PI, né? Não, isso é só um exemplo. Não estou falando que é errado ter. Entenda bem. Entenda bem o que eu não estou aqui falando que é errado, que não é errado. Não estou dizendo isso. Eu estou usando um exemplo. Amém, queridos? Então sai aqui. Lançou o PSZ. PSZ, né? Senão fica feio. Ou é PSZ ou é PSZ. Lançou. Aí, a criança começa. E eu quero. Legal. Eu quero. Eu não posso dar. Eu não posso dar. Mas aí, o que eu vou fazer? Vou trabalhar mais. Mas eu vou dar. Não é verdade? A gente faz isso. E isso a gente vai se inserindo, nós vamos nos inserindo no contexto do mundo. As mulheres. Lançou uma bolsa da Louis Vuitton. Ai! Ui! Não, agora é Burberry, né? Burberry. Agora é Burberry. Lançou. $900. O que é $900? É mais caro que isso? É mais caro? Ó, diz que a carteira é esse preço. Queima mesmo. Lançou. Gente, eu estou apaixonada, aí já pulo o coração, né? Estou apaixonada, estou. Amadas, nós podemos andar tão bonitinhas. Eu não estou bonitinha hoje? Se eu falar para vocês o preço da minha roupa, do vestido, porque o blazerzinho eu ganhei. Fazia tempo que estava no guarda-roupa, que eu estava gorda, e agora eu vesti, tive a felicidade de vestir. Do vestido, paguei uma mixaria lá na Ross. Alguém sabe o que é Ross? Ross é uma loja que só tem lá na Flórida, que os brasileiros tudinho vão como é que fala? De caravana comprar lá. E levam os sacolão para vender no Brasil. É a loja dos pobres. Nós precisamos parar de entrar na forma que o mundo nos oferece. Sabe o que acontece com isso?
a gente só enrica esse povo aí que lança essas marcas. E trabalha que nem doido. E tira o nosso tempo de nos dedicarmos a buscar Deus. Então ele fala assim, em Romanos, quer repetir para mim? 12, 2. E não vos conformeis, não entreis na forma desse século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Onde é que entra o nosso conhecimento? É na mente, queridos. Transformai-vos. Quando nós conhecemos a Deus, e eu não estou pregando aqui contra a marca, não, porque se tiver lá na banca de promoção e eu puder, está em oferta, eu vou lá e compro. Se alguém me der, eu também uso. Estou contra não, gente. Você sabe o que eu sou contra? É a gente se matar. É a gente trocar as prioridades. Entende? Vocês entendem isso? Hoje nós entramos, a moda hoje é usar uma calça que tem que passar cola, banha na perna para entrar. Então eu vou usar. Verdade. Hoje a gente vê alguns homens, eu vou falar para vocês, não é coisa de crente não. Usando umas coisas tão agarrada, que eu não sei onde é que vai parar. Entende? E tudo crente. Sabe, um dia eu estava olhando estava olhando até aqui em cima mesmo, camarada, com a calça tão agarrada na perna, com aquele sapatão para fora assim, com o bico, eu falei, Jesus, está parecendo mais palhaçada. E acha bonito. Por quê? Faz papel de ridículo. Porque se conforma, entra na forma do mundo. O mundo usa, eu vou usar. O mundo usa, eu vou usar. As mulheres, muitas mulheres crentes, sem ordem, sem decência, sem discrição para se vestir, porque lá fora o mundo usa. Lá fora o mundo vai. E aí ele fala assim, não vos conformeis, não entre na forma, não copie, não faça, porque você é um povo santo, e povo santo, a palavra santa, significa separado. Separado na sua forma de pensar, separado na sua forma de agir, separado na sua forma de ser. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Por isso que hoje nós estamos muitas vezes fracassados. Não experimentamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vê o fulano ali, nossa, mas parece que vai... Porque muitas vezes, querido, ele está aplicando a sua vida na sua transformação. Por isso que hoje, nós vemos dentro das igrejas, alguém apontando o dedo, falando, fulano ali, precisa ser transformado, né? Olha lá, está fazendo isso, fazendo aquilo. Sabe por quê? Porque não está aplicando a sua vida no conhecimento da palavra de Deus e buscando transformação para a sua vida. Nós fazemos isso. Então Deus diz assim, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Quando nós conhecemos Deus e a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita para nós lermos e aplicarmos na nossa vida. Amém? Então, ele diz, conheçamos e prossigamos. Quando nós conhecemos o Senhor, nos aplicamos em conhecer o Senhor,
e prosseguimos nisso. Porque muitas vezes nós paramos. Esse tipo de mensagem precisa ser pregado de tempo em tempo. Porque a gente acha que conhece demais. Já conhece Deus, né? Mas é contínuo. Nós temos que progredir. Nós temos que prosseguir. Nós não podemos parar, estacionar. Nós temos que ir prosseguindo. E o que significa a palavra prosseguir? Continuar. Dar continuação ou prosseguimento. Seguir, levar adiante, insistir, continuar em frente, progredir. Quer que eu repita? Isso aqui é segundo o dicionário secular. Continuar, dar continuação ou prosseguimento, seguir, levar adiante, insistir, continuar em frente, progredir, crescer. Crescer em conhecimento. A palavra de Deus diz que Jesus, ele ia crescendo em conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele ia crescendo em conhecimento e graça. Nós temos que dar continuidade. Nós temos que dar prosseguimento. O alvo do diabo é nos fazer parar. É nos fazer estagnar. Você sabe por quê? Porque ninguém fica parado. Quando nós paramos algo que nós estamos fazendo, está ali, está no pique. Estou aprendendo de Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou caminhando para o propósito de Deus, eu estou indo, vem pá, o diabo vem com algo, ou então vem com algo aqui hoje, algo aqui amanhã, algo aqui amanhã. Aí eu falo, sabe de uma coisa? Cansei. E às vezes os motivos parecem tão justos, né? Porque ele é especialista em entrar na nossa mente. A Bíblia fala que mente vazia é a oficina do diabo. Ou melhor, a Bíblia não diz isso não, né? Quem disse fui eu. Não anote isso como se é na Bíblia que diz, tá? Então, queridos, quando nós paramos, o relógio para? Para? Então, eu parei, tudo vai continuar andando. Isso significa que eu vou retrocedendo. Eu vou regredindo. Eu não vou prosseguindo, então eu vou regredindo. Porque o resto não para em volta de mim. Só eu parei. Então, eu vou regredir. Abra sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho. Filipenses, capítulo 3, verso 7. Paulo era um homem, pensa num homem que sofreu perseguição. Foi Paulo, não é verdade? Quem é que conhece a história de Paulo? Quem conhece? Você está comigo aqui? Um homem que sofreu perseguição, um homem que sofreu açoites, um homem que sofreu calúnia, um homem que sofreu tanta coisa. Eu já não estou falando de Jesus. Porque você pode dizer assim, mas Jesus, ele era Jesus, ele aguentava. Né? Porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Mas Paulo era um homem como nós. E ele conheceu o Senhor no caminho de Damasco. Depois ele foi para o deserto, ficou 3 anos lá, se relacionando com Deus e conhecendo o Senhor. E quando ele sai de lá,
Ele sofreu rejeição, ele sofreu de tudo. E o objetivo dele era o quê? Pregar a palavra de Deus. Anunciar a salvação aos gentios. E olha o que Paulo deixa escrito aqui. Eu aconselho você a ler tudo. Todo o capítulo 3. Mas eu vou ler só do 7. Senão nós vamos perder o horário aqui. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Considera o quê? Ele que ele considerava como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, nada mais importa para mim. O que eu tinha, o conhecimento humano, o dinheiro, a riqueza, porque ele não era pobre, ele era um homem de posses. Ele diz assim: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, e justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aleluia. Como é que eu posso me conformar com Cristo e com o sistema ao mesmo tempo? Posso? Paulo mesmo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, e não vos conformeis com este século. E quando chega aqui em Filipenses, ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Hoje, crente não quer sofrer mais. Qualquer sofrimento, a gente já fala assim: quero mais. Não quero brincar mais. Mais ou menos assim. Né? Mais ou menos igual a criança que se machucou ali no jogo, pega a bola é minha, não quero brincar mais. E a gente às vezes faz isso com Deus. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amados, nós temos aqui um exemplo de um homem que tinha tudo para desistir no meio do caminho. Mas as coisas iam acontecendo com ele, e ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo de conquistar aquilo que Deus já havia determinado para ele. E aí as coisas iam acontecendo. O mês passado, a semana passada, ontem, 5 minutos atrás, ele ia dizendo assim: eu prossigo, eu esqueço das coisas que para trás de mim ficam. E eu prossigo para o alvo. Eu prossigo.
eu prossigo. E a meta dele era conhecer Cristo cada dia mais e mais. A meta dele era servir Cristo cada dia mais e mais. A meta dele era conquistar em Cristo cada dia mais e mais. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos acordar, porque há grandes coisas para a igreja conquistar nos últimos dias. Você é a igreja do Senhor, Ele já morreu na cruz do Calvário, Ele já fez tudo. Nós só precisamos, queridos, entrar naquilo que Ele quer. Amém? Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer qual é o seu propósito. Conhecer qual é a sua chamada. Você tem uma chamada de Deus. Você foi chamado por Ele. Ele já determinou os seus dias. E quando nós fazemos isso, nós entendemos daí. E não só entendemos, mas começamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?